Acesse o Simulex pelo endereço simulex.com.br. Se você já tiver um login, digite o login ou clique em cadastrar-se agora. Informa seu nome, fulano, gmail.com, senha 1234556, 1234556. Concorde com os termos, criar uma conta. Então, inicialmente, ele vai te levar para a tela que você vai criar seu programa de estudos. Então, essas são todas as disciplinas que já estão cadastradas no Simulex. Então, eu vou selecionar quais as disciplinas e quais os assuntos eu tenho interesse em estudar. Eu vou escolher aqui Direito Administrativo e vou marcando o que vai fazer parte do meu concurso. Então, eu seleciono aqui quais são os assuntos que vão fazer parte do concurso. Ok. Vou em Raciocínio Lógico. Não tem subclassificação. Língua Portuguesa. E seleciono. Eu senti necessidade de criar uma opção de selecionar todos os assuntos de uma vez só. Vou providenciar esse recurso. Depois, aqui em cima, salvo o programa de estudos. Então, agora ele vai listar apenas de forma simplificada as disciplinas que fazem parte do meu estudo atual. O meu próximo concurso ele tem interesse em apenas essas disciplinas. Se eu quiser resolver um simulado, eu clico na disciplina, ele vai me listar as opções de simulados que eu tenho. Então, o simulado mais interessante, que é o diferencial do Simulex, é o simulado de aprendizado. Eu apenas clico em iniciar simulado, aqui com todos os assuntos selecionados. E na medida que eu vou resolvendo, ele vai me dando o resultado do meu desempenho. Ok, então o simulado é isso. Para eu editar questões, se o usuário tem perfil de professor, ele vai poder editar questões. Ele pode clicar em disciplina, escolher qual a disciplina que ele tem interesse em organizar, clica no lápis. Esse usuário não tem permissão. Então eu vou digitar aqui a senha de professor. Aquele usuário era um usuário gratuito, não tinha permissão de alteração. Pronto, então agora eu posso retornar na disciplina, clico no lápis e ele vai me mostrar a organização das questões. Então eu escolho um assunto, por exemplo, atos administrativos. Ele vai listar aqui todas as perguntas que estão dentro desse assunto, atos administrativos. Eu tenho 1.316 perguntas dentro desse assunto. Posso navegar nas perguntas por aqui, verificar as perguntas. Posso digitar o ID de uma pergunta específica, por exemplo, se eu tiver numa pasta qualquer, digitar 592, ele verificou que essa pergunta era de atos administrativos e me posiciona na pergunta. Que aí eu posso clicar para editar a pergunta, modificar alguma coisa na pergunta ou classificar a pergunta. Eu tenho aqui, por exemplo, perguntas que ainda não foram classificadas e aí eu vejo o assunto dessa pergunta, edito ela, clico no assunto correto. Como eu estou em modo de edição, ele entende que eu estou apenas reclassificando a pergunta. Então eu vou escolher qual a pergunta, qual o assunto aqui e clicar em salvar pergunta. Não vou fazer isso agora porque eu não sei qual é o assunto dessa pergunta. Para criar novas pastas. Criar novas pastas, eu clico na pasta Pai e aperto, vamos supor que eu tenho aqui atos administrativos, vai ter uma subclassificação agora, exemplos, eu vou criar uma pasta de exemplos. Eu clico F3 e renomeio para exemplos. Então, toda questão que tratar de exemplos de atos administrativos, eu vou mover para essa subpasta. E, por exemplo,
aqui, se eu tivesse uma pasta que tratasse do assunto sobre declaração de nulidade, eu ia criar a pasta, que ela ia se chamar declaração de nulidade. Então, isso indica que essa pasta aqui, deixa eu voltar para esse assunto, declaração de nulidade. Agora eu vou colocar nessa pasta, declaração de nulidade, vou salvar a pergunta. Pronto, então agora essa pasta declaração de nulidade, ela tem uma pergunta de uma. Quando eu for resolver, ele vai entender que essa questão trata desse assunto. E eu vou fazer isso com todas as questões, criando segmentações, microsegmentos, que vão envolver a menor unidade necessária para responder uma questão, menor unidade de conhecimento que eu preciso para resolver uma questão. Isso vai informar o Simulex de que maneira que ele deve tratar as questões para poder nivelar o conhecimento do usuário. Para eu cadastrar questões em lote, eu vejo que essa pasta não tem questões, ele até permite que eu exclua a pasta, já que ela está vazia, mas eu quero inserir automaticamente questões nessa pasta. Eu posso clicar apenas aqui, nova questão, ele vai me permitir digitar uma questão, ou eu posso cadastrar em lote. Clico em CSV, clico em escolher arquivo, navego até onde eu tenho o meu arquivo com questões, eu vejo que esse arquivo tem 3 questões já preparadas, e agora ele vai me listar as questões. Eu vejo aqui que são questões que eu posso importar. Então, ok, importar, e ele me avisa que foram importadas para esse assunto. Então, agora, exemplos, tem 3 questões. Eu posso navegar pelas 3 questões aqui no navegador. Ok, posso editar a questão, posso editar aqui a questão, posso mover a questão para a lixeira. Como eu entrei com uma senha de professor, eu posso mover a questão para a lixeira. Então, eu clico na questão, ele vai me avisar que agora a questão está na lixeira. Ou eu posso retornar a questão da lixeira se esse procedimento foi equivocado. Pronto. Então é isso. Em breve eu vou permitir que esse cadastro de questões tenha a opção de cadastrar comentário para cada alternativa, um comentário geral para a questão como um todo, uma ferramenta para cadastrar a origem da questão, avisar qual é a banca, qual foi o concurso e para qual cargo era esse concurso. Isso não agrega aprendizado na questão, mas os usuários fazem muita questão desse filtro. Então a gente tem que agradar o usuário.